Olá a todos os ouvintes, esse é mais um episódio do podcast Pele em Foco e dessa vez o assunto é a fisiopatologia do câncer de pele. E para falar sobre esse assunto, nós contamos com a presença da professora Ive, que vai explicar sobre o que é e como é feito o diagnóstico do câncer de pele. Seja muito bem-vinda, professora Ive. E para a gente começar, você poderia explicar o que é o câncer de pele, quais são os tipos mais comuns? Boa noite, eu sou a professora Ive e vim conversar um pouquinho então sobre o câncer de pele. O câncer de pele, na verdade, ele é um crescimento anormal e descontrolado das nossas células da pele, né? Então ele é causado pela exposição, excessiva aos raios de sol, que são extremamente maléficos, né? E os tipos mais comuns, a gente tem o carcinoma basocelular e o espinocelular, O espinocelular e o basocelular são carcinomas que não são melanoma, Tem um poder menor de agressividade, e corresponde à maioria dos casos que a gente tem aí relatados, no nosso país, tá? E o terceiro tipo mais comum é o melanoma, e eles vão acabar se originando através das nossas células que produzem melanina, Ele é menos frequente, mas ele é extremamente agressivo e ele tem um potencial de se espalhar para os outros órgãos de forma muito grande, Então, são esses os nossos tipos de câncer. E aí, a gente tem, então, falando um pouquinho assim, separadamente de cada um deles, O carcinoma basocelular, ele é bem frequente, ele é o mais frequente, ele é tido como o mais comum, Ele vai se originar através das células basais, Então, ele tem até um crescimento bem lento, assim, que a gente pode dizer, E ele pode aparecer como uma lesão, rosada ou uma ferida que nunca vai cicatrizar. Então, a gente fica com aquela feridinha, ela nunca cicatriza, Então é importante ter esse cuidado quando tem esse sintoma, O espinocelular, a gente vai ter, então, uma anomalia acontecendo nas nossas células escamosas de camada média da nossa epiderme, da nossa pele. E ele vai se manifestar como um nódulo áspero, ou uma ferida aberta, ou uma lesão escamosa mais intensa. E o melanoma, então é o tipo mais agressivo, por ele ter essa capacidade de metástase, então ele tem uma fácil afinidade de se espalhar para os outros órgãos, e vai se originar através, então, das nossas células que produzem a melanina, que a melanina, lembrando que é o que dá o pigmento à nossa cor da pele. E por qual motivo que o câncer de pele é tão prevalente aqui no Brasil? O câncer de pele, ele é super prevalente no Brasil em função do nosso clima, O nosso clima é bastante tropical, A gente tem sol durante o ano todo, Então, isso faz com que a gente aumente, a exposição das pessoas à radiação ultravioleta, que é a radiação UV. Então, esse é um dos principais, fatores. A gente sabe que a exposição solar excessiva, e cumulativa, especialmente lá na infância, e adolescência, é o principal fator de risco. Então, a importância de proteger já, as crianças pequenas, os adolescentes, para que a gente evite, esse prolongamento de exposição, Além disso, também, a gente tem a mistura de diversas etnias no Brasil, Então, tem populações com menor proteção natural contra o sol, o que combina com a exposição crônica, vai acabar elevando, esses índices da doença. Tem um ponto que gera bastante dúvida, que seria como o paciente pode identificar sinais suspeitos em pintas e manchas no corpo e como que é o diagnóstico laboratorial do câncer de pele. Então é importante, que o paciente se conheça, as suas pintas, e manchas, e para fazer essa identificação existem os sinais suspeitos, em pintas e manchas, tá? Que geralmente, essas pintas e essas manchas que são, tendenciosas a causar neoplasia na pele, elas possuem uma assimetria, possuem bordas bem irregulares, cores variadas, diâmetros maiores que 6 milímetros, e elas evoluem, então elas não vão sempre ficar da mesma forma, elas vão evoluir. Além também daquelas que às vezes tu pode coçar, cria ferida, não cicatriza, tu passa pomada, enfim, dá um cuidado especial, ela nunca cicatriza, então são detalhes que tem que ficar atento, que pode sim, ser um câncer de pele,
Já o diagnóstico laboratorial, ele não é definitivo, né? O diagnóstico laboratorial, ele vai ser um complemento, né? A anamnese do médico, tá? Do dermatologista, enfim, né? E ele é feito, então, uma coleta, né? Retirada uma amostra dessa lesão, né? E é mandado, então, para o laboratório fazer análise, né? Esse procedimento a gente chama de biópsia, né? E é nessa biópsia, então, que o médico, o patologista, então, vai analisar as células ali presentes, né? E vai emitir o laudo, então, com a presença ou não e descrevendo, né? Essas células no laudo, né? Além do diagnóstico laboratorial, né? A gente tem a avaliação clínica e o exame físico é extremamente importante, né? Que o dermatologista, ele vai avaliar as lesões, né? As características, o tamanho, a forma, a margem, né? A lesão em si, né? A biópsia, como eu já comentei antes, né? Que é um exame bem definitivo, né? O que é o que vai realmente definir, né? O que é aquela mancha ou aquela pinta, né? Tem outras análises complementares também que vai variar muito dependendo do caso, né? Que pode ser exames moleculares, onde a gente tem marcadores genéticos ou proteicos, né? E para dar uma refinada aí no diagnóstico, né? E talvez até identificar algum subtipo do câncer, né? Em casos de melanomas, por exemplo, né? E também a gente tem aí em casos de metástases ou suspeitas de metástases também no caso dos melanomas, né? E a gente tem os exames de imagem, né? Então a gente tem exames como a tomografia, né? Por emissão de pósitrons, né? Que é o PET-CT e outros exames aí de imagem que também, né? A parte médica pode estar solicitando. Para a gente finalizar, então, qual seria a importância da consulta regular com um dermatologista? Então, é super importante, né, quem tem essa tendência, né, de ter essas consultas regulares com o médico dermatologista, né, para que possa ser feita, né, a detecção precoce do câncer de pele, mesmo quando as lesões elas ainda são muito pequenas ou até mesmo acabam sendo invisíveis, né, macroscopicamente, né, a olho nu, né. Então eles usam lupas, né, eles têm toda uma técnica, né, para conseguir fazer a visualização dessas lesões, dessas manchas, né, dessas pintas. E também é importante, né, aqueles pacientes que têm alto risco, né, de reincidiva ou de desenvolver novos tumores, né, de pele, ficarem, né, indo regularmente, né, à consulta para que o médico possa acompanhar junto as evoluções ou o surgimento ou não de novas lesões, né. Então é super importante essa visita regular, né, ao dermatologista, né, para que se possa, né, ter junto a esse profissional da saúde, então, um acompanhamento mais rigoroso, que é essencial. Então, muito obrigada, professora Ive, pela sua participação, e assim nós finalizamos mais um episódio. Até a próxima!